Pessoal, então a partir de agora, né, todos estão cientes de acordo com a gravação, né, então todos têm que estar de acordo com a gravação. É a nossa quarta aula, ou seja, gente, está passando muito rápido, 25% do curso já foi, né? Formação em tecnologia de aplicação e hoje é toxicologia. Então, toxicologia, a gente se embasa muito, né? Eu estava até conversando com um aluno que estava antes, né, do início, que essa aula eu ministrei na sexta-feira na aula de aviação agrícola, né? E tem que ser baseada na NR31. Tem que ser baseada, não tem como fugir disso. Então, a aula de hoje é extremamente importante em relação a isso, mas a aula da semana que vem é o meu xodó, que é a formulação. Essa aula, sim, vai dar um efeito prático muito grande também para vocês, tá? Então, quem está assistindo pela gravação, fica o recado de semana que vem, faça um esforcinho extra, porque formulação, com certeza eu vou passar de 1 hora de gravação, não vai ter jeito. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, como que vai funcionar a mecânica do negócio? Vocês podem fazer pergunta no chat, mas para não ficar cansativa a gravação e ficar parando, né, porque outras pessoas assistem depois, eu vou responder, depois de toda a apresentação, eu abro o chat e respondo todas as perguntas, tá bom? Bom, então vamos lá, o tema de hoje é toxicologia. Então, antes da aplicação, o conhecimento, a gente já zerou esse primeiro C, a gente vai passar agora para a cauda, né? Sendo toxicologia o primeiro item desse segundo C nosso, que é a cauda. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com essa cauda, e a toxicologia está aqui em primeiro lugar por conta disso. Então, depois temos formulação, mistura e receituário, para finalizar esse segundo C aqui em setembro. Essa é a nossa programação. Bom, pessoal, por que a gente tem que saber de toxicologia, né? Porque a ciência que estuda os efeitos adversos de substâncias químicas sobre os organismos, né? Com a finalidade de prevenir o aparecimento desses efeitos e fazer uso seguro. Então, fazer uso seguro dessas substâncias. Agora, notem vocês o seguinte. Nessa definição, está falando agrotóxico? Não está falando agrotóxico, né? Por que não está falando agrotóxico? No meu tempo de agronomia, por exemplo, eu não consumo bebida alcoólica. Mas os meninos que faziam agronomia comigo, muitos deles faziam consumo de bebida alcoólica. Alguns entraram como alcoólico, não sei se acontece só na agronomia lá de Dourados. Mas se intoxicaram, né? Foi uma forma de intoxicação. Eu fui dar uma palestra de mistura lá na Universidade Federal do Espírito Santo em junho do ano passado. Então, a universidade gastou com passagem aérea, com hospedagem. Eu peguei licença da faculdade, fui lá na Universidade do Espírito Santo. Chegando no Espírito Santo, o professor Ednei, que também é um professor de tecnologia de aplicação, convidou a gente para jantar. E a gente foi comer frutos do mar. Passei mal durante a madrugada inteira, fiquei internada, não consegui ministrar minha palestra, me intoxiquei, tive intoxicação alimentar. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui é que a toxicologia não é só inerente aos agrotóxicos. A gente pode se intoxicar com diferentes formulações, até com alimentação, que foi o meu caso. Bom, a maioria dessas substâncias químicas são consideradas agentes tóxicos, né? São substâncias exógenas. Exemplo, já tem intoxicação, e eu fui pesquisar para me atualizar também sobre isso, porque eu sempre estou pesquisando antes da minha aula. O pessoal de farmacologia trabalha bastante com isso também. Então, o pessoal da indústria farmacêutica, o pessoal que trabalha com remédios manipulados, as grandes indústrias também trabalham muito com toxicologia, praticamente nos mesmos moldes, né? O que vai interferir? O que vai determinar se aquela substância é tóxica para mim ou não, né? Quando que ela vai ter o efeito benéfico, quando que ela vai ter o efeito adverso. Então, a gente tem aqui, né, isso aqui ficou famoso há uns 2, 3 anos atrás. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, aquela analogia que eu falei para vocês. Vocês estão com alguma doença, né? Vocês vão tomar algum remédio na dose correta e vocês não vão ter problema de intoxicação, né? Mesma coisa no agro, né? Se você fizer a aplicação de uma maneira correta, fazer a dosagem correta desses produtos, usar o EPI, você também não vai ter intoxicação. Então, a gente precisa ver também, né? Eu acho que também não precisa eu chover no molhado e falar para
daqueles que pensam igual a mim, né, aqueles que pensam igual a mim, de que realmente a agricultura pensa muito antes de utilizar agrotóxico, ao contrário de que muitas pessoas, né, de cidades grandes, às vezes podem pensar diferente. Bom, então, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? E alguns conceitos são fundamentais para que vocês aprendam sobre toxicologia. Por exemplo, o que é um agente tóxico ou toxicante? É uma substância capaz de produzir um efeito nocivo com o organismo vivo, tá? Tanto que tem também, né, a ecotoxicologia, que a gente não vai falar na aula de hoje, que senão a aula vai ficar muito extensa. Mas tem também a ecotoxicologia, que é o estudo do agente tóxico com o meio ambiente, com os animais, né? Então tem também esse estudo. Toxicidade é a capacidade da substância química de produzir um efeito nocivo após essa interação. Então teve a interação, né? E eu tive algum efeito nocivo, então tive uma toxicidade. A intoxicação é o conjunto desses sintomas, né? Uma dor de cabeça, um enjoo, desse agente químico no nosso organismo. Bom, por que eu devo saber? Eu faço questão, e eu fiz questão de deixar essa aula para toxicologia, eu poderia ter resumido, mas para mim é extremamente importante, porque a capacidade das substâncias realizarem, né, essa intoxicação no nosso organismo, no caso a gente está falando de seres humanos, não de ecotoxicologia, pode produzir lesão física, química, genética, neuropsíquica, comportamental em organismos vivos, com maior ou menor efeito nocivo em condições padronizadas de uso, né? Então aqui eu vou falar para vocês um pouco da minha ignorância, porque também ninguém sabe de tudo, né? Era início dos anos 2000, para vocês entenderem como isso é importante para mim, como é importante passar isso para vocês também. Era início dos anos 2000 e o pai de uma colega minha que morava no Mato Grosso, né? Ele foi passar um inseticida no jardim da fazenda com postal, já era um senhor de idade, estava tudo bem, não tinha dívidas na faculdade, tudo ok. Uma pessoa super feliz. Quando ele fez aquela aplicação, logo em seguida ele teve os sintomas de intoxicação, que a gente vai conversar aqui, e entrou em depressão profunda. 7 dias depois ele cometeu suicídio, né? E o que aconteceu? Aquele inseticida que atuava no sistema neurológico do inseto, de alguma forma atuou também nele, né? Houve uma grande conversa na família e também nesse mesmo tempo eu comecei a pesquisar sobre. E eu vi que em Dourados, a cidade que eu morava, tinham 2 faculdades de enfermagem, a UEMS e a Unigram. E o pessoal da UEMS publicou um artigo muito parecido com, sabe, corroborando com o que aconteceu. Então, assim, há uma desconfiança de que isso aconteceu também, né, por conta da falta do uso de EPI, porque ele sempre achava que era frescura, sempre achava que tinha necessidade. E início dos anos 2000, a gente pensa em produtos com outra toxicologia, a gente pensa nas pessoas com outra mentalidade, mas para vocês verem como que é grave, né? Lesões genéticas, tanto que vocês vão ver hoje aqui que mulheres gestantes têm que se afastar desse tipo de trabalho, mas genético também tem a ver com a mutação carcinogênica, né? Você pode, por exemplo, por mau uso desses produtos ou pelo não uso de EPI, pode sim desenvolver mutações genéticas, pode desenvolver um tumor, né? Benigno ou não. Então, os agrotóxicos, que a gente vai falar hoje sobre essa toxicologia, são produtos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, sobre a justificativa de controlar doenças, controlar insetos, controlar plantas daninhas, tanto em ambiente rural quanto ambiente urbano. E do que depende a toxicidade? Depende de 2 fatores. O agente toxicológico, né, coloquei invertido aqui, né? Mas fatores biológicos, por exemplo, idade, sexo, condições de saúde, nutrição. O exemplo que eu vou dar é o meu exemplo mesmo lá no Espírito Santo. Estava eu e mais 4 professores para poder dar palestra nesse evento. Só eu passei mal, só eu me intoxiquei. Ou seja, talvez a minha condição de saúde era outra,
talvez eu sou mais sensível a esse tipo de alimentação, não é uma alimentação que eu sou habituada. Então, e os outros professores consumiram exatamente a mesma comida e ainda com bebida alcoólica, porque eu nem consumo bebida alcoólica. Às vezes faltou isso, né? Mas depende do fator biológico. Agente toxicológico, a gente tem várias formas de mensurar, entre eles o NOEL e a dose letal 50, que a gente vai falar brevemente sobre. O que seria então esse NOAEL? É o nível de efeito adverso não observado. Ou seja, pessoal, eu não vou ler os slides, eu deixei com bastante texto, que é para que vocês possam ter material para leitura depois, tá? Mas é a maior dose do produto na qual nenhum efeito adverso foi observado. Então, aquela dose, né, você pode ser exposta durante toda a sua vida sem causar efeito à sua saúde. Expresso em miligramas por quilo de peso. Então, isso também tem a ver com o indivíduo. Por exemplo, eu tenho 53 quilos, meu marido tem 100 quilos, então eu dobro o meu peso. Então, assim, um produto que vai causar intoxicação em mim pode ser que não cause dele, né? Por essa questão que é sempre expressa em miligramas por quilo. Então, aqui a gente tem a curva de dose e respostas do nível do efeito adverso não observado. Então, aqui é o indivíduo recebendo a dose, então zero intensidade de efeito, uma intensidade muito baixa, a ponto de não causar nenhum problema. Chega num ponto onde há um aumento exponencial do efeito tóxico, ou seja, essa dose aqui, ela é o limite, né? O NOEL. Aonde está isso aí, gente? Né? Então, toda essa questão de dose letal, tudo está na ficha de informação de segurança de produtos químicos. E o FISP, não é só para agrotóxico, não. Tá? Tem FISP até para os medicamentos. Então, a gente tem aqui toda a questão de toxicologia, né? O aspecto do produto, o aspecto em relação à segurança, medidas de primeiros socorros. Então, além da bula, tem o FISP, que é muito fácil digitar o nome do agrotóxico, né? O nome da formulação, digitar FISP, que essa tabela está em PDF facílima de encontrar na internet. Na avaliação toxicológica, né, os produtos eles são classificados em diferentes classes. Nossa, você é redundante agora, né? São fornecidas informações a respeito do emprego, bem como medidas preventivas e curativas. Então, mede-se a dose letal, a gente tem aqui a toxicidade aguda, né? Gente, eu tenho um sintoma, eu já tive um sintoma de intoxicação, para vocês verem que, assim, por mais que a gente se cuide, né, eu dou aula disso, eu sinto que tem alguns inseticidas, eu não sei se vocês já tiveram alguns sintomas de intoxicação. Cefaleia, que é dor de cabeça, eu sempre tenho. E eu não sei se eu já estou há muitos anos nesse ramo também, né, que meu organismo já deve estar saturado em qualquer dose, né. Mas eu sei que eu tive intoxicação. Quando eu vou tomar uma água da torneira, água mineral, água sem gás, eu tomo a água e eu sinto borbulhar. Eu sinto a minha língua pinicando. Parece que eu estou tomando água com gás. Então, se eu tomo uma água natural e eu sinto, olha, pode saber, sabe? Inclusive, eu já tive até pancreatite, né? Olha só. Mas isso é um sintoma de toxicidade aguda, oriunda de uma resposta, né? Eu tive contato com aquele produto, já tive esse sintoma de intoxicação. Mede o efeito da dose letal, então é testado, né, em animais, dose letal 50, né, 50% dos animais expostos no teste, e a concentração letal 50, né, é a concentração do produto que é suficiente para matar 50% dos animais expostos. E a toxicidade crônica seria desse meu amigo do Mato Grosso, né? O que aconteceu? Não foi aquela aplicaçãozinha de postal que eu acredito, né? Talvez eu esteja especulando, mas foi algo que foi bastante conversado na época, que fez com que ele falecesse, né? Fez com que ele tivesse aquele efeito. Mas foi uma vida inteira de exposição, e aí é aquela gota d'água, né? É aquela gota d'água que faz transbordar o copo. Então, é toxicidade crônica. Ainda em relação à toxicidade aguda, em qualquer sintoma de intoxicação, né, você tem que procurar um médico. Aguda leve, a gente tem dor de cabeça, irritação na pele, na mucosa, né, que é a boca, o nariz, os olhos, tontura.
Moderada, a dor de cabeça já se torna mais intensa, você já começa a ter sintomas de náusea, cólica, tontura, né? Salivação e sudorese, que são sintomas para eliminar aquele agente tóxico do seu corpo. Intoxicação aguda grave, aí, gente, vai de convulsão, alteração na consciência, coma e até chegar a óbito. Então, prevenir é o melhor remédio. Então, por conta de tudo isso que já aconteceu, eu friso mesmo em ter uma aula específica de toxicologia. Antigamente, a gente tinha essa classificação toxicológica, mas o ano era 2019 e no dia 1º de agosto foi publicada a reclassificação dos agentes, né, reclassificação toxicológica dos agrotóxicos. Então, o QR Code já está com vocês para que vocês tenham acesso a esse documento. E a classificação ficou dessa forma, em categorias de 1 a 5 e o não classificado. Então, categorias 1 e 2, extremamente altamente tóxico. Então, até a categoria 4 é obrigatório, pictograma é obrigatório a palavra de advertência. Então, pictograma já não é obrigatório na categoria 5. Bom, categoria 1 e 2, fatal se ingerido, fatal em contato com a pele, fatal se inalado. Qual que é a diferença? Um te mata com colher de café, outro te mata com colher de chá, né? Categoria 3, moderadamente tóxico, né? Então, ele é tóxico se ingerido, tóxico se inalado, pouco tóxico, nocivo, né? Ou pode ser perigoso aqui na categoria 5. Só que, gente, quando vocês olharem uma classificação toxicológica, estou trabalhando com um produto que é categoria 5, eu nem vou usar o EPI. Lembrem de mim que eu me intoxiquei com peixe, que é alimento. Peixe não está classificado. Peixe não está classificado aqui na classificação toxicológica. Então, aquele produto pode ser pouco tóxico para uma pessoa, mas você, de repente, pode ter uma sensibilidade maior àquela molécula. Então, independente da categoria, é muito importante vocês terem esse cuidado, tá? Por que a gente tem que saber sobre toxicologia? Por questão de segurança. Então, a gente tem que ter segurança naquilo que a gente está fazendo. Então, segurança o quê? Segurança para você que está aplicando, que está lá fazendo a mistura dos defensivos. Segurança para terceiros. Será que meu filho, que é menor de 18 anos, pode estar indo lá no galpão de defensivos? É lindo, né? Mas não. Segurança para o meio ambiente, segurança alimentar e evitar perdas financeiras, a gente não vai falar sobre isso, mas, obviamente, fazendo uma aplicação eficaz, eficiente, você vai evitar perdas. E a gente vai falar um pouquinho sobre segurança alimentar, não mais de um slide, tá? Segurança para você, né? Sua vida é seu maior bem, então não sou eu a pessoa ideal para falar sobre isso, né? Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas o que eu vejo muitas vezes na vida, já estou no auge dos meus 41 anos, quase 42, é que às vezes a gente está passando por um problema, por um momento de escuridão na vida da gente, mas a gente tem que pensar que a vida é uma casa e aquele momento de escuridão, de repente, é um cômodo da casa, um momento passageiro. De repente, é só você abrir uma porta, Deus vai abrir uma porta e as coisas vão mudar e mudam mesmo, né? Segurança para terceiros. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho também da questão das crianças e maiores de 60 anos, também mais para frente a gente vai falar sobre a participação deles nesse processo, né, de aplicação. Segurança para meio ambiente. Então, se a gente faz toda a lição de casa correta, isso aqui passa a não ser mais uma preocupação também. Só que para você ter segurança, você precisa ter o conhecimento. Então, lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. E mais ainda, quem sou eu para acrescentar alguma coisa na frase do Einstein? Mas esse conhecimento também tem que ser passado, essa informação também tem que ser passada, tanto para as pessoas que trabalham como a gente no campo, quanto pessoas também que não trabalham na área e que acham que o agro polui o mundo inteiro, né? Nós somos culpados de tudo. Então, tem a NR31, essa não é uma aula de NR31, então vou pincelar alguns itens importantes, que fala sobre segurança e saúde no trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração. Então, ela está completinha aqui no QR Code, que já está disponível para vocês no PDF.